Olá a todos, paz do Senhor para todos. Quem vos sauda é o presbítero Paulo. Seja muito bem-vindo em mais uma aula. A gente está trabalhando sobre Cristologia e nesta feita é a aula 2 para a glória de Deus. Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou deixar alguns avisos para vocês, tá bom? Primeira coisa, esta aula está acontecendo aqui no Facebook e também será salva no nosso canal no YouTube. Se porventura você não é inscrito no nosso canal, eu tenho 2 canais no YouTube, já passamos de 1000 inscritos, para a glória de Deus. Um dos canais, né, no YouTube é Escola de Teólogos. Eu convido vocês a se inscrever e nos ajudar lá, né? Lá tem bastante conteúdo interessante para vocês. Então nós temos o canal Escola de Teólogos e também temos o canal Presbítero Paulo César. Ele é um pouco grande o nome dele, Live dos Bereanos, tá bom? Deixa eu só ver aqui a internet como está. Presbítero Paulo César, Live dos Bereanos, tá bom? São 2 canais do YouTube. Se você puder, se inscreva lá e comece a assistir os conteúdos, que vai ser bênção para sua vida, tá bom? Vai curtindo essa live aí, nos dá a paz do Senhor, para a gente saber quem está conosco. Nesta ocasião a gente vai trabalhar a segunda aula de Cristologia. Se você perdeu a primeira aula de Cristologia, você pode entrar no nosso canal Escola de Teólogos e você vai ver ali o conteúdo, para você entender o raciocínio da segunda aula, que é a continuação. Eu não vou repetir, né, nada praticamente da primeira aula, senão nós vamos perder tempo aqui, tá bom? E aí nesta feita a gente vai trabalhar na segunda aula para a glória de Deus. Vamos orar primeiro. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Não estou aqui para brincar, não estou aqui para perder tempo. Pelo contrário, estou aqui, Deus, para aprender mais da Tua palavra. Fala conosco, Deus, mediante, meu Pai, a Tua santa palavra, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Queremos, meu Pai, nesse período curto de tempo, aprender um pouquinho mais, meu Pai, sobre o Senhor Jesus. Nos ensina, nos esclarece, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Nosso irmão Lucivaldo já está aí, nos dando paz, né? Paz amado, amém. Pai do Senhor. Nos ajude aí, pastor Lucivaldo, professor, compartilhando essa live. Nós começamos agora. Então vai ser benção. Tem muita gente que fica falando assim, compartilha essa live. E o conteúdo muitas das vezes é fútil, né? Muitas pessoas brincando com Deus. Mas esse conteúdo aqui é sério. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu conto com vocês aí, compartilhando, também agregando conhecimento de acordo com a temática de hoje. Como a gente vai trabalhar sobre a doutrina sobre Cristo, Cristologia, então eu convido vocês a nos ajudar compartilhando, curtindo para a glória de Deus. Deus seja louvado. Vamos lá? Continuando a segunda aula, pessoal, a gente vai falar sobre a doutrina de Jesus Cristo, né, Cristologia, e vamos falar um pouquinho agora sobre o cumprimento das profecias e obra redentora. Na última aula aprendemos que, de fato, todas as profecias, não foi só algumas, todas as profecias profetizando aí a vinda do Messias, como por exemplo o profeta Isaías, mais de 700 anos profetizou. Por isso que muitos eruditos chamam ele de o profeta messiânico. Profetizou detalhes minuciosos que foi se cumprir de fato, tintim por tintim, no tempo de Jesus e com o próprio Messias, né? O próprio Jesus Cristo. Então Jesus cumpriu as profecias messiânicas, oferecendo-se como sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. É só você discorrer acerca, lá em Hebreus, vamos trabalhar alguns versículos. Hebreus, glórias a Deus, capítulo 10, versículo de 1 ao 10. Vamos trabalhar só alguns, só para vocês verem como que é perfeito o cumprimento. Sacrifício de Cristo é pleno e definitivo. Isso aqui não é inspirado, tá? Não é inspirado esse título aqui, mas nos faz entender um pouco sobre o contexto. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. O apóstolo Paulo está fazendo aqui alusão
de todos aqueles rituais, né, do passado, principalmente do Antigo Testamento, e todo o esforço ali, todo o ritual ali de sacrifício, etc., não deixava o homem perfeito, porque senão ele não pecaria, né? Então, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Você percebe que são milhares e milhares de animais mortos, né, para uma suposta remissão de pecados aí, mas o apóstolo Paulo esclarece que não foi perfeito e só foi perfeito ao se findar no próprio Cristo. Então tudo aquilo ali, todo aquele ritual foi apenas uma sombra da perfeição que haveria de vir. Louvado seja Deus. Observe o versículo 7. Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Trabalhando aí sobre Jesus Cristo. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Versículo 9. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, louvado seja Deus, né, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Todos os sacrifícios passados, para oferecer o sacrifício vivo. Jesus, como santo, como cordeiro mudo, como o Filho de Deus ali, né, sendo um homem perfeito, segundo Adão. Esse aí, tira o primeiros para oferecer esse aí, na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Louvado seja Deus. É muito extraordinário, amados, como o apóstolo Paulo esclarece sobre a doutrina cristã, sobre tudo que Jesus fez, né? Ele esclarece muito bem para a gente entender de fato essa revelação que foi de forma progressiva. Sua vida exemplar, seu sacrifício na cruz e sua ressurreição são temas centrais nas Escrituras, demonstrando o seu papel como sumo sacerdote misericordioso e como destruidor das obras do diabo. Você pode ler depois da sua casa, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, João 2, 6 e 1 João 3, 8. Promessa da aliança e exemplo de vida. Jesus não apenas cumpriu a aliança davídica, como está escrito aqui, ó, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Dr. Lucas, o capítulo 1, observe comigo, amados, versículo 31 e 32. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás, à luz darás um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. 2 Samuel 7, versículo 11 e 16 também vai falar a respeito do Messias. Mas também ofereceu um exemplo de vida piedosa e sacrificial para os seus seguidores. 1 Pedro, não só para os seguidores, mas para todos. 1 Pedro 2, 21. Sua obra redentora é enfatizada nas cartas de Paulo e nos evangelhos. Conclusão. A cristologia, deixa eu ver aqui, a cristologia revela não apenas a identidade e a obra redentora de Jesus Cristo, mas também sua importância fundamental na teologia cristã. Como que, presbítero? Como mediador entre Deus e a humanidade, cumprindo um plano de salvação desde antes da fundação do mundo. Muito bom, né? Diante do que já foi exposto, isso aqui eu mesmo escrevi nesse pequeno livro que eu estou escrevendo, que eu escrevi, né, para lançar ano que vem, se Jesus não voltar e me der condições também, eu coloquei isso numa aplicação pastoral. Diante do que já foi expresso até aqui, fala minha, tá, pessoal? Ficamos de boca aberta. E por que não dizer maravilhados? Este amor só poderia ser divino e não tem como explicar. Fazemos apenas algumas observações para glorificar. Devido à importância de saber que Jesus Cristo, o ungido que morreu por todos. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8. Esta afirmação, ou seja, tem muitas pessoas que falam, pessoal, pastor José Paulino, Padre do Senhor, tem muitas pessoas que falam que Jesus não morreu por todos.
para todos. Jesus morreu só para alguns, né? Então aí, Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8, se você observar, vai fazer claro, não tem como mudar o texto. Não tem como mudar o texto. Olha para vocês verem, Romanos 5, versículos 6 e 8, pessoal. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quem é ímpio? Todos os ímpios. Tem muitas pessoas que falam que Jesus morreu só para os eleitos. Mas a Bíblia fala que era pelos todos os ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Essa afirmação do apóstolo está dizendo que éramos inimigos de Deus, e ele esclarece isto no versículo 10. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela vida, pela sua vida. Então, Jesus morrendo na cruz por nós, ele entregando a sua vida, ele nos deu vida. É algo extraordinário, né? Porque fazíamos somente a vontade da carne e não do Espírito. Deus é santo e abomina o pecado, tá? E Jesus veio para desfazer essa escravidão. E além disso, pagar a nossa dívida com seu sangue, cravando na cruz. Colossenses 2,14. Vamos continuar aqui. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a união hipostática. União hipostática. Presbítero Paulo, o que é união hipostática? Deixa eu ver quem está conosco. Esta palavra é um termo acadêmico, no qual afirmamos que Jesus teve essa união carne e Deus Filho, em perfeita humanidade. Nesta união, deve-se ressaltar que Jesus como homem não esteve em dois lugares ao mesmo tempo. Se ele tivesse na Judéia, não estaria no Jordão. O que quer dizer isso, pessoal? É que Jesus, como homem, ele tinha a sua limitação. Jesus, humano, ele tinha a sua limitação de não ficar, por exemplo, ele como Deus, ele está em todos os lugares. Jesus como Deus está em todos os lugares. Jesus como homem, né? Jesus como homem, ele veio aqui, se encarnou dentro do ventre de uma virgem, né? Maria, como todo mundo já sabe. Então, se ele estivesse na Judéia, não quer dizer que ele estaria no Jordão. Irmão presbítero Wanderson, Pai do Senhor, nos ajude aí compartilhando. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Se ele estivesse na Judéia, ele não estaria no Jordão. E de contrapartida, Deus está em todos os lugares e sabia, por exemplo, louvado seja Deus, e sabia, por exemplo, o lugar exato onde a mulher samaritana estaria no poço de Jacó. João, capítulo 4, versículo 5 até 42. Isso aqui é muito interessante, porque, um exemplo, pessoal, Jesus, ele comprova claramente na sua união hipostática, né, sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, que se ele fosse vindo só como homem, muitas coisas eram impossíveis dele fazer. Como, por exemplo, presbítero Paulo, andar sobre as águas. E outra coisa, dar autoridade para Pedro também andar. Se ele fosse só homem e não Deus também, quando os soldados romanos, e juntamente com aqueles outros ali, até sacerdotes, judeus, fariseus, mistura, que estavam com um pedaço de pau para prender Jesus, e fala assim, quem é Jesus? Tem um evangelista que fala assim, eu sou. Louvado seja Deus. Quando Jesus fala, eu sou, a Bíblia vai dizer que todos os soldados caem por terra. Isso é quem falando? Deus. E Jesus, ele demonstra que é Deus também, mesmo vindo como homem. Porque ele recebe adoração, né? Ele diz assim, olha, vai, através da tua fé, você não está só curado de uma forma física, você está salvo. Vai e não peques mais. Isso demonstra a divindade de Jesus. Claramente. Tem pessoas, eu vi um judeu ontem falando em um podcast, um debate,
E ele falando a respeito. O pessoal só fala de Jesus. Jesus foi um homem qualquer, foi pecador. Só que não tem como provar que Jesus teve pecado. Porque a Bíblia fala que Jesus não pecou em nada. Em tudo foi provado, mas nunca foi. Não caiu em nenhum laço. Nem do diabo. Ele, com 40 dias ali de jejum, nem na tentação, no monte, ele não caiu. Ele venceu. E olha que ele poderia, com certeza, amados irmãos, ele poderia, com certeza, sem dúvida, transformar as pedras em pão para comer. Ele poderia cair lá da altura que o diabo levou ele e pedir para os anjos ajudar ele, mas ele não tentou a Deus. Ele fez algo extraordinário. Ele venceu todas as barreiras, todas as dificuldades. E em um corpo humano. Isso aí é maravilhoso. E ele fez isso tudo. E você percebe que Jesus fazendo isso tudo, ele demonstra para nós, em exemplo, o que nós humanos também podemos fazer. Como que apresenta Paulo? Jesus, ele demonstrou uma reverência, um amor, uma busca constantemente em oração, em jejum, em santidade. E ele diz, olha, sede, pois, meus imitadores. Até Paulo seguiu tanto o exemplo de imitar Jesus, e sofreu muito como Jesus também, né? Em muitas coisas que eu estou dizendo. E ele fala, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Nós podemos realmente viver uma vida exemplar a ponto de outras pessoas ver, olha, esse irmão ali, que está me ouvindo agora, ele é uma bênção de verdade. Ele é um bom cristão. Eu vejo Cristo na vida dele. Então eu posso seguir os passos dele, porque ele está seguindo os passos de Cristo. Não é uma adoração que Paulo estava pedindo, mas ele estava demonstrando um amor tão extraordinário por Jesus, que se as pessoas seguissem as suas pisadas, pregando o evangelho, tanto para os judeus como para os gentios, apanhando por Jesus, etc., demonstrava um amor extraordinário. Mas vamos continuar. Quem for assistindo aí pode compartilhar essa live no nome de Jesus, tá? E se você não é inscrito no nosso canal Escola de Teólogos, se inscrevam lá e nos dê essa força. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui. Eu mudei aqui, amados, mas é muito rápido. Quem for chegando aí nos da paz do Senhor, Rodrigo Vicente, Professor Rodrigo, Deus abençoe no nome de Jesus, glórias a Deus. E quem quiser agregar sobre cristologia aí, pessoal, pode escrever aí, tá? Eu não sou melhor que ninguém aqui não. Estou aqui para aprender também com os irmãos, tá bom? No nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, glórias a Deus. Aqui, achei. Continuando, amados. Quantos dias ele, Lázaro, já estaria morto para depois ele, que é Deus, né, Deus Filho, ressuscitar. Você vê aí que Jesus sabia, na sua onisciência, como Deus, ele sabia quantos dias os judeus ali estavam acostumados a esperar um defunto, talvez até ressuscitar, né? Ou talvez estivesse dormindo, dando algum problema, levantasse. A partir do terceiro dia, do quarto dia, já era. E Jesus faz questão, mesmo estando perto, né, esperar Lázaro, terá 4 dias, quando ele chegasse no quarto dia, para ele demonstrar ali quem ele era para todos ali, judeus e outros povos que estavam ali. E Jesus, ele ora ao Pai, olha para você ver o exemplo que Jesus dá, sempre orando ao Pai, sempre dando honras ao Pai. E em João 11:43 você vê ele chamando Lázaro e Lázaro saindo para fora. Só conseguimos perceber e talvez não entender este poder quando lemos as Escrituras. Louvado seja Deus. Jesus 100% homem. Entretanto, muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Não podemos rejeitar esse Jesus que realmente pisou na terra. Você vê vários testemunhos. Eu estava lendo, acho que foi ontem, estou terminando de ler um livro que
trabalha sobre a questão de Flávio Josefo, né, que foi um historiador, foi um soldado e foi tantas outras coisas. E esse historiador tem uma passagem, né, das suas escritas que ele mesmo fala a questão sobre o Jesus Cristo, demonstrando aí um contexto aí antibíblico, né, extra-bíblico, melhor dizendo, mas que agrega aí as verdades bíblicas. E não só ele escreveu, Flávio Josefo, mas tantos outros também escreveram sobre o nosso amado Jesus. E também os próprios testemunhas que morreram, amados, os próprios testemunhas que morreram por amor a Cristo, demonstra a veracidade que realmente ele veio como homem e também 100% Deus. 2 João, capítulo 1, demonstra também essa questão da humanidade de Cristo. Nos tempos dos apóstolos já tinha heresias ao ponto de tentar deturpar a verdade da humanidade de Jesus Cristo. Jesus teve como homem, Jesus teve fome. Sabia disso? Mateus, capítulo 21, versículo 18. Vamos lá? É um estudo, Mateus capítulo 21, verso 18. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 21, verso 18 diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E oi? Jesus teve fome. Jesus teve sede. João 19, versículo 28. Jesus teve sentimentos. Inclusive, Jesus chorou. Jesus chorou. João 11, 35. Jesus foi tentado. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Agora, e sobre a divindade de Deus? Como provar? Vamos para a Bíblia. Jesus cura enfermos. Mateus capítulo 4, versículo 23 e 25. Ressuscitou mortos, como Lázaro, né? João 11 também vai dizer. Recebeu o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 2, versículo 1 e o 12. E Mateus capítulo 14, versículo 22 até 33. E centenas de outros versículos que comprovam a divindade de Jesus. Heresias contra Jesus. Vamos aprender aqui sobre os arianos. Você já ouviu falar sobre os arianos? Este movimento levantado por Ario já foi demonstrado nessa obra, quando ele e seu grupo vão contra o Deus Trino, e sendo que Deus é um só, deve ser mencionadas algumas falácias elevadas deste sistema contra o ser de Jesus. Ario e seus seguidores ensinaram que Jesus foi o primeiro a ser criado, demonstrando aí, né, na heresia de Ario, que Jesus é um ser criado e não o Deus, né? Eternamente Deus. E ainda sei que através dele todas as outras coisas são feitas por antecipação. Segundo Jesus, pode ser chamado de Deus. Não possui a divindade no sentido pleno. É muita bagunça que Ario afirmava. Sendo que na Bíblia, amados, eu falo que é bagunça, porque sendo que na Bíblia, em Colossenses 1,17, por exemplo, nos diz que Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Louvado seja Deus, né? Só um momento. Muito rápido. Glória a Deus. Continuamos aqui para a gente encerrar. Já não tenho tempo aqui. Eu não tenho tempo, mas vamos ler mais um pouquinho aqui para os amados na aula. Tem uma outra heresia, um outro movimento aqui absurdo, que é o apolinarismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Apolinário, que era um bispo de Laodiceia, a partir de 361, tá? Ensinava que Jesus, depois de Cristo, ensinava que Jesus tinha um corpo humano, tá? Mas rejeitava que Jesus tinha um espírito e mente humana.
Pois segundo Apolinário, a mente e o espírito de Cristo era de origem divina, negando que Jesus era 100% Deus, só homem. Viu aí? Pois segundo Apolinário, a mente e o espírito de Cristo era de origem divina, né? Então rejeitava a humanidade de Cristo. Só que isso foi de igual modo refeito pelo Concílio de Alexandria em 362, modo refeito pelo Concílio de Alexandria em 362 e de Constantinopla em 381. Jesus tinha também, amados, mente humana, né? Tinha corpo, tinha um espírito humano, tinha uma alma, sentimento humano. Mas Jesus era homem e Deus. Como explicar, eu não sei. Mas a Bíblia esclarece isso aí claramente, tá? Pois para ver salvação em todas as áreas humanas, Cristo deve ser humano com corpo, alma e espírito. Nós temos que mostrar na Bíblia, né? Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Jesus, ó. Tudo fosse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Também temos, amados, os nestorianos, outro movimento herético. É uma doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas. Muito bagunçado, muito errado. E temos que rejeitar isso aí, tá bom? Para se combater estas e outras heresias, ocorrem os concílios ecumênicos, sendo que o de Calcedônia bem frisaram unânimes da seguinte forma, sobre a humanidade e divindade de Jesus Cristo. Observe, fiéis aos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se devemos confessar. Olha, pessoal, o que os concílios, principalmente de Calcedônia, montaram em uma doutrina sólida dentro das Escrituras, dizendo assim, olha, um só é o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à imaginação e perfeito à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a intuição, consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhantes a nós. Louvado seja Deus. Que benção, né, irmãos? Esse é o concílio, a organização aí que teve entre os líderes da época, demonstrando aí que realmente criam na humanidade e na divindade também do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ter que encerrar, creio que foi gratificante. Tem muita coisa que eu poderia falar com vocês, por exemplo, os nomes de Jesus, né? Emmanuel, Mateus 1, 23, Filho de Davi, Lucas 20, versículo 41, Filho de Deus, João 1, 34, Salvador, Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25, Príncipe da Paz, Isaías 9, 7, Senhor, né? Isso aqui, eu até escrevi errado aqui. Vamos continuar. Verbo, João 1, versículo de 1 ao 14, servo, Filipenses 2, 7, servo do Senhor, Isaías 53, e sumo sacerdote, Hebreus 7, 26, mediador, 1 Timóteo 2, 5, pão da vida, João 6, 35, a luz, no caso do mundo, João 8, 12, a porta, João 10, 17, e muitos outros títulos. São pelo menos 300 títulos e designações que se referem à pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Tem muita coisa aqui, muito conteúdo. A gente poderia ficar aqui pelo menos umas 3 horas. Esse aqui é um livro que eu estou escrevendo, é uma teologia sistemática que eu estou para me lançar no que vem aí. Tá bem? Deus abençoe a todos. Compartilhe se você não compartilhou. Pelo menos curta, tá? E deixe seu comentário se você gostou ou não do conteúdo. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Um abraço.